Quanto à minha infância, essa é uma das experiências, você sabe que eu tenho um bocado de material em internet e tudo mais, mas eu nunca falei de vida pessoal. Então, para mim é uma experiência bem ímpar, bem diferente. Difícil extrair, porque a minha foi uma vida muito simples, né? Difícil extrair daí uma grande história, mas vamos tentar. Então eu queria apresentar para vocês professora Lúcia Helena Galvão. Seja muito bem-vinda à Árvore. Hoje eu estou de fato muito emocionada. Eu sempre falo isso, mas essa mulher que está do meu lado tem uma construção muito grande. Ela é responsável por uma construção muito grande dessa pessoa que eu estou hoje e a pessoa que eu quero ser. Ela é uma filósofa que ficou muito mais conhecida com essa pandemia, onde a gente precisou realmente de buscar o que vale a pena, o que é importante. E eu já tinha visto aqui, e só estava esperando o momento certo, e esse momento certo chegou. Vou tentar me controlar ao lado dela e me sustentar ao lado dela, com toda a elegância espiritual que ela tem. É uma mulher que onde ela entra, tudo se alinha, as pessoas se alinham e acho que até a árvore está mais bonita hoje para recebê-la. Professora, eu já tinha te visto aqui e quero que você tenha paciência com a minha emoção. E eu queria ter uma pergunta que me ressoou nesses dias todos, desde o dia que no consultório eu fui abrir um e-mail e vi o seu aceite, através do Tiago e toda aquela história que eu falei aqui da Cíntia, as construções que a vida vai fazendo. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de você se apresentar. O que te trouxe aqui? E o que você achou dessa árvore? Antes da gente começar. O que me trouxe aqui foi a oportunidade de estar com vocês, falar um pouco a respeito de mim, um pouco da minha história, vontade de compartilhar. Vontade de compartilhar é uma coisa, minha avó dizia que era um bicho carpinteiro. Ela tinha mania de falar do bicho carpinteiro que existe dentro de nós. Vontade de colocar para fora um pouco das nossas histórias. Eu sou uma amante de boas histórias. E esse convite para mim é uma alegria, poder revisitar essas histórias antigas. E essa árvore parece, como toda grande árvore, parece um eixo do mundo, né? Essas árvores grandes dão a sensação de que elas trazem mensagens lá do centro da Terra, para o centro de todos os seres humanos. Elas são profundas conhecedoras de centro, aprofundam raízes lá nas entranhas da Terra e vêm para cá trazer as suas folhas, às vezes flores, às vezes frutos. E é mais ou menos o que a gente tem que fazer também. Encontrar esse centro, esse núcleo, essa essência e trazer para o mundo para que ele possa ser comunicado através de flores, através de frutos. Então elas são sempre mestras, as grandes árvores. E é uma satisfação estar junto de uma mestra como essa, uma grande e bela árvore. É uma energia muito forte. Estou aqui me controlando, meu tom de voz, para eu absorver todo o seu conhecimento. Eu brinquei que você vai embora hoje, iria à noite, agora vai um pouco mais cedo, que eu falei assim, eu tenho até lá para beber da sua água. Esses dias eu escutei uma reflexão que eu achei muito interessante de uma pessoa que falou da Rainha Elizabeth, que ela é uma nobre, que ela de fato pôs a vida dela, ela se entregou a ser uma rainha, que ela não foi nem mãe, ela foi uma rainha com toda a nobreza. E ela falou que nós brasileiros somos assim, ignóbeis. Nós não temos aquela nobreza importante, uma linha, né? Foram os portugueses degradados, índios, negros, mas que para mim, eu concordo com ela, somos as pessoas mais felizes do mundo. Eu sou uma brasileira muito enraizada, assim, eu amo ser brasileira. Mas que o que a gente tem de melhor é que a gente não tem um compromisso de ser nobre. Então isso nos faz não ser importantes. Então eu tenho um superego que me pressionou muito esses dias, esse um mês de preparação para te receber aqui. Tipo, você vai se sustentar? Você vai dar conta de estar do lado de uma mulher dessa? E eu disse para ele assim, que hoje eu tenho uma boa conversa com ela. Que eu não sou nada importante e que então não tem problema eu sei quem eu sou aqui. E que tudo que eu escutar de você e de todas as pessoas que sentam aqui na árvore, eu aprendo muito.
mas que eu sei que a luz do ministro se apaga quando o rei chega. Então eu vou tentar me silenciar e vou pedir para você contar as histórias. Essa fala não é minha, ela é de Shakespeare, e eu acho muito bonita, que sempre tem alguém que a gente pode aprender. E eu gostaria de começar querendo saber de você, assim, de onde veio essa vontade de saber, de conhecer? Isso veio de criança? Essa curiosidade sua, da Lúcia? Nós nem falamos seu nome até agora. Isso veio de onde? Você se lembra de ser uma criança curiosa? Sim, sempre foi? Me Sim, conta. mas antes, você me permite, eu gostaria de comentar um pouco o que você falou. Se você é uma pessoa sem importância, deve ser a pessoa mais rara que eu já conheci na minha vida. Porque eu não conheço ninguém que seja sem importância. Isso não existe. Claro que todos nós, uma das coisas mais importantes, eu me considero uma aprendiz de filósofa. Uma das coisas mais importantes na filosofia é exatamente ter ânimo de aprendizado e não se considerar dono de nenhuma verdade. Porque cada ser humano é um universo de aprendizados. Então, qual é o ser humano que não é importante? Não seria humano. E também não acredito que nós não sejamos nobres. Nobreza, para mim, tem um simbolismo muito mais elevado do que simplesmente hierarquia. Concordo, tenho uma grande admiração pela Rainha Elizabeth, pela capacidade de autossacrifício que ela tem, e isso é muito bonito, em prol de uma ideia, de um ideal. Mas também acho que nós estamos cheios de pessoas que têm essa capacidade de autossacrifício aqui também, em todos os lugares. A nobreza tem a ver com o simbolismo do sangue azul, que é aquele sangue que corre mais pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra, que corre mais por ideais do que propriamente por satisfações materiais. E isso nós encontramos pessoas em todos os lugares assim. Então, a nobreza está adormecida dentro de nós, só esperando o momento para despertar. E essa é a verdadeira nobreza. Eu posso dizer que a falsa nobreza, que é meramente de nascimento, ela muitas vezes avilta a verdadeira nobreza, que é a nobreza de conquista, de construção, aquela que nós construímos dentro de nós. É evidente que essa, não há quem seja destituído dela. Né? E acredito que quando há uma pessoa nobre, de uma certa maneira, ele se torna um pequeno rei daquele grupo de pessoas que ele atinge, um inspirador. Bom, quanto à minha infância, essa é uma das experiências, você sabe que eu tenho um bocado de material em internet e tudo mais, mas eu nunca falei de vida pessoal. Então, para mim é uma experiência bem ímpar, bem diferente. Difícil extrair, porque a minha foi uma vida muito simples. Né? Difícil extrair daí uma grande história. Mas vamos tentar. Eu fui uma criança, e sou ainda essa criança, muito calada, muito reservada. E é interessante porque as pessoas diziam, falavam inclusive com a minha mãe, bom, ela é muito tímida, isso pode ser um problema, tem que levar para fazer um tratamento. E na verdade eu nunca entendi muito bem isso, de ter que pegar uma pessoa, fazer um tratamento porque é muito fechada, muito calada, porque eu estava muito bem, muito calada. Eu tinha uma vontade muito grande de entender as pessoas, de ouvi-las, de saber qual é o mistério que elas portavam. Eu não estava calada, me reprimindo ou de alguma maneira me sentindo anulada. Eu estava calada vendo a vida, calada vendo o que as pessoas são, onde elas querem chegar com isso, qual é a intenção delas, o que é o mundo, o que é que ele espera de mim. Eu era uma grande observadora. Hoje é uma das coisas que eu, quando quero ter certeza de que eu sou uma filósofa, eu busco essa memória. Porque eu era uma amante da sabedoria já nesse tempo. Dentro dos meus recursos, dentro das minhas condições, eu me lembro que havia uma poltrona na sala da minha casa que eu colocava as pernas penduradas de um lado e me encostava de outro, ficava ali durante muito tempo, pensando, por que será que tem tanta estrela no céu? Quem fez isso estava pensando o quê? O que ele queria disso? Será que a gente é sem importância só porque é pequeno? Ficava pensando, será que a importância das coisas é porque elas são pequenas ou são grandes? Ou não tem nada a ver a importância com o tamanho? E fazia perguntas, e às vezes colocava isso no meu diáriozinho de menina. Um dia desses eu achei meu diário de 15 anos. É tanta coisa assim, insólita para uma criança estar pensando, para uma adolescente estar pensando. Então eu era reservada, mas não tinha nisso nenhum complexo, nenhuma repressão, nenhuma autorrepressão. Havia uma curiosidade muito grande sobre as coisas que estavam passando diante dos meus olhos.
E ainda agora eu tenho esse bicho carpinteiro da Dona Julieta dentro de mim. Eu olho para esse nosso cenário, para as pessoas que estão aqui, para as coisas, para os objetos, para as plantas, e me dá uma vontade de entender o mistério desse momento. O que nos trouxe aqui? Qual é o ponto de encontro que nos une? O que há para aprender de cada situação, de cada lugar? Eu tenho uma curiosidade vital sobre a vida. Eu acho que isso é bicho carpinteiro de filósofo. Agora tem um detalhe. Da mesma maneira que eu acredito que não existem pessoas sem importância, eu não acredito que existam pessoas que não são filósofos. Apenas está mais ou menos adormecido dentro deles. Nas imediações de despertar ou um pouco mais distante. Quando a gente descobre que está um pouco mais distante, pode acelerar. Acelerar esse parto, para que venha à luz mais rapidamente esse enorme bicho carpinteiro. Essa vontade de desvendar os mistérios da vida. Essa postura de estar aprendendo o tempo todo. Tenho certeza que, não sei quantos anos me cabe ficar no mundo, mas eu tenho certeza que, quantos forem, todos eles vão ser imbuídos de algum significado. Isso é tão bonito. Existe uma coisa que eu gostaria de dar para as pessoas, é essa vontade de fazer com que o nosso tempo seja imbuído de significado. Que haja aprendizado, que haja mistério. Porque a cada momento é isso, tem um mistério. Tem um mistério único e irrepetível nesse momento que a gente vive agora. No seu olhar, na sua expectativa, na nossa conversa, na empatia que a gente gera nesse momento. Isso é muito bonito. Eu acredito muito hoje eu acredito numa orquestra espiritual. Eu tive duas avós. Uma avó extremamente organizada. Minha avó era uma que o piso da casa dela era aquele piso encerado vermelho, cimento queimado, brilhava. Ela sempre foi muito organizada. E na cozinha dela, menino não entrava. A gente não podia entrar na cozinha dela. Era proibido criança lá. Muito organizada. E meu pai ainda brinca que ela organizava a casa, sentava no sofá e ficava torcendo para ninguém chegar. Porque essa era a minha avó paterna. A minha avó materna era uma bagunça. Era aquela casa de vó bagunçada, tudo. Ela era doceira e biscoiteira, criou os filhos assim, criou 11 filhos assim, trabalhando, muito trabalhadeira. Essa casa era uma zona. Eu lembro dos tachos de doce, eu raspava, era tudo muito bagunçado. Mas era uma casa cheia de vida. E eu sempre falei, minha avó paterna, que é essa muito organizada, ela faleceu e ela tinha umas coxas que ela guardava. Eu falei, gente, minha avó guardou as coxas e não usou as coxas. E criticava essa avó de cá e criticava a avó de cá também com a bagunça. E fiquei pensando, quando a gente para de criticar e entende, será que essa espiritualidade, até mesmo como a lei de Darwin, não juntou essas duas para que a genética fosse juntada e dividida no meio? Mas olha só como é você sair da crítica e falar assim, tem um porquê desses dois se juntarem. Eu pensei nisso esses dias, mas não é isso, a gente entender que tudo é aprendizado e que às vezes as pessoas são colocadas juntas para somar, dividir por 2 e ao mesmo tempo é uma soma, né? Tudo é matemático. Então hoje eu rio e fico pensando nessa orquestra espiritual, que eu acredito disso, dos mistérios da vida, mas que tem um porquê. Então eu acho que eu estou ficando filósofa, professor, estou longe, mas eu gosto de prestar atenção nesses detalhes. E eu me lembrei das minhas avós, porque a sua avó é uma pessoa que eu gostaria de conhecer, porque eu já a conheço através de você. E que talvez eu vi sua avó te ajudando nisso que você era, porque uma criança aparentemente estranha, quando ela tem um ser como a sua avó, ela tem asas, né? Não é isso? Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu gostaria muito de ter conhecido suas avós, porque as duas têm histórias maravilhosas. Eu adoro pessoas organizadas. E a sensação que eu tenho é de que elas estão procurando organizar do lado de dentro. E, ao mesmo tempo, que estão procurando realçar a beleza de cada coisa. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu lavo um banheiro, eu fico na porta olhando e achando uma obra de arte. Acho belas as coisas quando estão limpas, cada coisa no seu lugar, por muito simples que sejam. Eu acho isso uma grande virtude. E a outra que fazia doces também, fazer doce é uma função que traz um mito, né? Que é adoçar a vida, trazer um momento de sabor, um momento de alegria para a vida. Então eu gostaria de ter conhecido ambas. Eu tive, óbvio, também duas avós, uma com um contato mais intenso, a outra menos. Uma das minhas avós era uma senhora vinda do Nordeste, muito simples, com
quase nenhuma instrução, mas que tinha uma sabedoria de vida muito interessante. Mas assim, ela soltava em doses homeopáticas. À medida que as circunstâncias iam demandando, ela ia soltando. Não era afetuosa, daquele tipo de vó que bota os netos todos no colo e enche de presentes e carinhos. Ela era reservada. Ela estava sempre no cantinho dela. Mas quando a gente pressionava, sempre vinham preciosidades. Costumo dizer que ela era a rainha dos ditados populares. Alguns até hoje eu acredito que foi ela mesma que criou, porque eu nunca mais ouvi ninguém falando. E reflexões sobre a vida muito interessantes, muito fortes. Ela se colocava de uma maneira muito intensa, como uma pessoa que está falando de algo com propriedade, de que sabe o que está falando. Então a gente chegava às vezes na casa da minha avó. Ela era já casada pela segunda vez, meu avô faleceu muito cedo. E o esposo dela chegava para a gente e dizia: fica quietinha que a avó está matutando. E matutar consistia em pegar bolinhos de arroz com feijão que ela fazia com a mão e ir num cantinho lá no quintal, ficar comendo aquilo com a mão e pensando, Nossa! refletindo, chegando a conclusões. E eu ficava curiosíssima para saber o que era matutar e o que era que ela estava pensando. Ela não podia chegar perto, ela estava matutando, o menino não chegava perto. Não. Ela ficava no cantinho observando aquilo e às vezes provocando ela para saber se saía alguma coisa lá daquele matutar dela, se saía algum ensinamento. E saíam muitos. Saíam observações muito profundas sobre a vida, saíam ditados populares engraçadíssimos, saíam posturas muito firmes. Ela era muito danada para olhar para a gente e saber mais ou menos, como se ela tivesse observado longamente o ser humano e soubesse mais ou menos quais eram as motivações dele. Recordo meu irmão, bem mais velho que eu, quando ele apareceu com uma primeira namoradinha, e ela olhava e dizia: estou te vendo, menino. Estou vendo para onde que você vai com esses pezinhos. E sabia. Você percebia que ali havia um grande conhecimento realmente da natureza humana, fruto de muita observação. Então hoje eu às vezes lembro estudando para uma palestra, estudando para uma conferência, ou simplesmente refletindo sobre um tema qualquer, e lembro das máximas dela. Como aquela máxima que depois eu vim descobrir que era uma frase de um filósofo, e minha avó falava. Ela dizia: olha, você, a vida é que nem pedra de amolar, ou ela te gasta ou ela te afia, depende se você é faca boa ou faca ruim. Você vai dizer, ela deve ter lido isso em algum lugar, mas o problema é que ela não lia. Ela não lia. Ela não lia, ela era muito simples, pode ter ouvido de alguém, talvez. Mas o fato é que aquilo era dito com tanta propriedade, como se ela soubesse bem do que ela estava falando. Ela mesma passada por muitas situações duras, tendo perdido 5 filhos por uma situação precária no interior das Alagoas, que na época era muito precária, vindo para o Rio de Janeiro salvar a única filha que sobrou, numa situação financeira muito difícil. Meu avô trabalhando duro, depois a perda do meu avô, ela trabalhando duro. Enfim, é como se ela conhecesse bastante da dor humana e também da capacidade de resiliência humana. Nossa, porque a maior dor, assim, a perda de um filho, eu acho que não tem nada, não tem uma dor pior que a perda de um filho, não. Uma mulher que passa por isso 5 vezes e de uma forma resignada, né? Assim, que eu falo porque quando eu vejo na África que ainda tem mulheres que eu fico assim, que perde vários filhos, parece que não é que fica normal, mas parece que é uma realidade tão real que a pessoa parece que tem que aceitar de uma forma mais resignada. Eu acho que resignada não era bem um adjetivo que encaixasse com a dona Julieta, ela era muito forte. Ela tinha um hábito de lutar até o final, mas se não dava, se ela era vencida pelas circunstâncias, ela enfrentava com muita dignidade. Mas resignada ela não era diante de nada. Era uma guerreira, era forte, forte, forte. Com uma pedra maciça mesmo, daquelas, como um diamante bruto. No fundo eu gosto dessa imagem, gosto de ver minha avó como tendo sido um diamante bruto, que nunca teve uma circunstância de vida que esculpisse para que ela pudesse ser lapidada e brilhar com seus melhores brilhos. Mas ali havia uma solidez e uma resistência à adversidade, e uma capacidade de tirar das circunstâncias sabedoria. E ela era assim. E muitos anos depois, quando eu vinha saber o que era filosofia,
me deu a certeza de que ela, de alguma maneira, já sabia. Era uma filósofa Já sabia. iniciada. Professora, e você é carioca? Eu vou falar Sou. você. Claro, fique à vontade. Carioca. E aí, como foi isso? Aí, Brasília já tem quantos anos? Eu saí do Rio de Janeiro com 9 anos de idade. Ah, Rio de Janeiro foi um episódio na minha vida e na vida dos meus pais, né? Que chegou um do Rio Grande do Sul, o outro das Alagoas, se encontraram no Rio, viveram lá nossa, muitos anos e, num determinado momento, a oportunidade do sonho, Brasília, a cidade Brasília. sendo construída, oportunidades. E o meu pai pegou a família, colocou dentro de um carrinho velho e vamos para o Distrito Com Federal. 9 anos, você tinha 9 Tinha anos. 9 De anos, eu já quantos completei. filhos? São 5 filhos, mas 5 todos filhos. muito mais velhos que eu. Eu sou Ah, a a caçula. rapinha do tacho. Na minha época já éramos só 2, os outros já estavam casados, já tinham seguido vida. Chegamos nós 4 no Distrito Federal, em Brasília, uma cidade, em 1973 eu cheguei. E ainda era muito, digamos assim, em termos de infraestrutura urbana, deixava Precária. muito a desejar, em comparação, pelo menos, ao Rio de Janeiro que eu estava deixando. É. Há muita poeira, uma cidade ainda, um protótipo do que viria a ser. Mas uma cidade onde os nossos sonhos germinaram. Eu me sinto, de fato, hoje uma brasiliense de raiz, porque foi aí que eu aprendi a ver a vida, foi aí que eu amadureci. E onde que entra a Nova Acrópole? E a filosofia? Assim, já existia, mas assim, de como instituição que te levou a ser uma filósofa, assim, que hoje é conhecida. Porque hoje a Nova Acrópole abriu essa porta, assim. Quando eu te conheci, porque uma paciente, eu falei assim, vou fazer curso de filosofia. Eu sou assim, quero fazer intensamente. Ela falou, não, vai na Nova Acrópole, não precisa de você fazer uma outra faculdade. Aí eu, 2 filhos, eu estava fazendo mestrado, meus meninos pequenos, consultório, eu falei, gente, não consigo mais um curso. Vou buscar no YouTube. E você foi a primeira. Então, assim, aí eu fiquei até mal acostumada, né, professora? Porque você ontem você fez um comentário assim para mim que eu vejo nas pessoas que sentam aqui. Eu busco nas pessoas a naturalidade que elas têm o talento, assim. Elas acham que fazem isso de uma forma natural, igual você falou para mim. Nossa, mas você quer saber de mim? É tão tranquilo. É porque o seu talento, se não fosse você, eu jamais entenderia filosofia. Eu não me sinto nessa encarnação capaz de ler Platão e interpretar. Então, isso seu é tão natural que aí você fala, não, mas é tão natural, mas é porque é um talento que eu não sei se você enxerga assim, mas você decifra coisas que eu jamais conseguiria sozinha nesta vida. Talvez em outras, mas nessa eu já aceitei. E você traz essa filosofia para mim. E foi através da Nova Acrópole. Então, assim, ela deve ter uma importância muito grande, claro, para você. Quando foi que começou isso? Na verdade, a importância é vital. Apesar de eu sentir que eu tinha uma natureza para filósofo, talvez isso nunca tivesse realizado. Eu cheguei há algum tempo a fazer filosofia acadêmica, não era o que eu esperava, não era o meu sonho. Não tenho nada contra a filosofia acadêmica, mas realmente não era o que eu estava buscando. Conheci Nova Acrópole com 24 anos de idade. E foi realmente a matriz que colocou ordem em tudo que eu trazia dentro de mim. Como se tivesse algum potencial, mas muito esparramado, muito sem ordem. E provavelmente não se ordenaria nunca na vida. Eu vejo as pessoas que chegam na escola e ficam com a gente na escola, chegam assim com muito potencial, mas um potencial que ela não soube organizar, colocar cada coisa no seu lugar, dar aquela beleza necessária. Nova Acrópole ajuda a descobrir essa filosofia dentro de nós. É uma instituição internacional que trabalha promovendo filosofia como arte de viver, para os 4 cantos do mundo, mais de 60 países. Quando eu a conheci, eu era uma garota, já tinha passado por movimentos políticos, já tinha tentado encontrar um sentido para as minhas inquietudes de diversas formas e não tinha achado. E foi uma experiência fantástica. Levou muito tempo para eu acreditar que aquilo existia, porque no meu universo de possibilidades não havia nada parecido com aquilo. Não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com nada que eu conhecia. Era uma maneira de ordenar o pensamento, extraindo o melhor que existe dentro de nós. De tal maneira que as coisas melhores, assim como a sua avó, quando arrumava a casa, devia colocar o vaso mais bonito na mesa da sala,
A filosofia pega aquilo que tem de melhor dentro de nós e coloca na vitrine, na mesa da sala. Aprende, ensina a gente a trazer à tona, que é a raiz da palavra educação, né? Eduzir, trazer à tona. E ela fez isso comigo. De repente eu comecei a perceber que gostava de poesia, eu não sabia. Que eu gostava de escrever poesia, isso eu não saberia nunca, porque nem lia poesia quando eu encontrei Nova Acrópole. Comecei a perceber que eu tinha natureza para professora. Nossa, eu era considerada uma pessoa tímida. Não tinha coragem de falar em público e para mim juntou 2 ou 3 pessoas, já era público. Eu passei a minha carreira acadêmica, quando havia trabalhos em grupo, eu pegava os colegas de trabalho e dizia: apresenta a minha parte que eu escrevo a tua. Era verdade, estou confessando para você que é um pecado terrível. Eu passei toda a minha carreira acadêmica fazendo isso. Apresenta a minha parte que eu escrevo a tua, para fugir de apresentação. Tinha medo de público, não tinha coragem, não tinha ânimo também. Nunca descobriria que eu tinha natureza para professora. Eu me recordo como se fosse hoje o dia que já em Nova Acrópole me pediram para dar a minha primeira aula. E foi muito tranquilo. Eu imaginei, vai ser um desastre. E foi muito tranquilo, eu achei estranha aquela possibilidade. É como se eu tivesse deixado a Lúcia, com todas as limitações dela, pendurada na porta. E tivesse entrado com algo que estava dentro de mim, com o meu melhor. E aquilo ali era um espírito de missão, eu não tinha por que me inibir. Eu estava dando o meu melhor. Isso foi um aprendizado feito através da filosofia. Extrair de dentro de nós, trazer à tona, eduzir aquilo que de mais luminoso a gente tem. Não sei se você já parou para perceber, eu gosto muito dessa curiosidade. Quando a gente fala que uma mulher deu à luz, tem uma crase nesse ar. Ela deu uma criança para a luz. Não foi a luz que veio e foi presenteada para aquela criança, não. Ela presenteou a criança para a luz, para servir a luz, para ser emissário dela no mundo. Eu acho isso o máximo. E a filosofia me ensinou isso, a servir a luz. Descobri, olha, existe luz dentro e fora de você e você vai ser uma servidora disso. Sim, senhor, é isso aí que eu vou fazer. E sigo. Pelo resto da minha vida. E você tinha uma carreira, não sei se ainda tem, profissional paralela a isso. Todo professor de Nova Acrópole tem, porque Nova Acrópole não remunera. Não é? Nós somos voluntários em Nova Acrópole. Então, todos os professores, tanto que as nossas aulas durante a semana são todas noturnas, porque durante o dia trabalhamos. Eu tive uma carreira, acabei de me aposentar, inclusive. Tive uma carreira, trabalhei a vida inteira, porque Nova Acrópole é trabalho voluntário. Então, é você trabalhar 8 horas por dia, às vezes ter filhos pequenos, como eu tinha, atender muito bem tudo, não sacrificar nada, e à noite ter trabalho voluntário, todas as noites. Fazer isso de uma maneira tal que eu não seria tão boa mãe se não fosse o meu trabalho de filósofa, eu não seria tão boa filósofa se não fosse o meu trabalho de mãe, tudo se mescla, tudo se entranha, tudo é vida. Filosofia não é uma coisa para você fazer numa parte da sua vida, é para você fazer até nos sonhos. Eu não digo que é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, porque às vezes até nos sonhos ela entra. E eu já tive essa experiência de ter sonhos muito filosóficos, eu sei que isso é assim mesmo. Essa árvore foi uma... A Ieda falou uma coisa bonita, ela falou que é uma canalização. Essa árvore foi uma canalização. Eu escutei isso aqui, mas eu estou mais aberta a receber essas coisas. Eu não estou mais, não, estou doida. Não, deixa eu escutar esse pensamento. Ele pode fazer sentido. Até aquele que fala assim para mim, você não é capaz. Não, porque quando a gente... Com o seu aceite, eu falei, bom, vou ter que ler tudo daqui nesse mês, né? Bhagavad Gita, esse eu já li. Mahabharata, Livro dos Mortos. Aí eu falei assim, não sou capaz. Aí eu falei, não, então eu vou para a segunda fase. Vou escutar todas as palestras dela. E já escutei a maioria delas e mais de uma vez. Não, também não vai dar tempo. Não, então você é a Leninha mesmo. Vou sentar ali. E você, ela, é o que temos aqui. Mas eu ando cada vez mais satisfeita com essa Leninha. Eu acho que isso é uma questão de maturidade, sim. É uma questão de estar apaixonada, apaixonada não, amando o conhecimento. O conhecimento me dá serenidade em todas as áreas da vida. No consultório, quando eu vou conversar com o filho, deixa eu te enxergar direito, deixa eu sair daqui e te enxergar. Então, assim, eu tenho ficado mais satisfeita comigo. Estar aqui ao seu lado é uma prova disso, não é fácil estar aqui ao seu lado. Mas, professora, aí a gente conta isso tudo,
E com essa internet, com essa pandemia, a internet foi um advento muito importante, que muita gente fala, ai, que horror, a internet é um horror. Não, eu acho que o problema da internet, nosso problema hoje é o silêncio dos bons. São pessoas tímidas, que se guardam no seu conhecimento e que na verdade precisava aparecer. É uma ferramenta muito poderosa. E a pandemia escancarou, que foi a pandemia para você? Você se transformou na pandemia, assim. Eu te vi presencialmente em 2019, te vejo hoje em 2022. Como é que foi essa pandemia para a Lúcia? Março de 2020, quando começou a se delinear que a gente ia passar por uma experiência sui generis, né, que não tinha nada parecido na nossa vida, eu pensei comigo mesmo, as pessoas vão sofrer um bocado, isso não vai ser fácil. Porque às vezes pequenos acontecimentos da vida a gente já não sustenta, né? Há uma fragilidade. Imagina de repente a vida inteira parar e todo o contexto da sua rotina mudar. As pessoas vão sofrer muito. Não só pelo mal físico que a pandemia apresenta, mas pela mudança brusca nas suas vidas. Portanto, eu tenho que chegar mais perto. E resolvi, e mobilizei muito o pessoal da Nova Crop para fazer o mesmo, todo mundo fez, triplicar o ritmo que eu tinha. Então, nós chegamos a um tempo, principalmente no primeiro período, que foi 2020, a fase mais dura, de fazer gravações todos os dias. Todos os dias, a filosofia na notícia do dia. Hoje, como é que você está se sentindo? Hoje, como vai? Hoje, como é que está? Você já ligou para aquele amigo que está sozinho em casa? Já se colocou à disposição dele? Hoje, você já viu se não dá para, de repente, mandar uma cesta básica para alguma instituição? Hoje, você já praticou a generosidade? Olha que a generosidade alivia muito a tua dor. Já pensou nisso, naquilo outro? Já teve tal postura diante da vida? E ficamos ali marcando realmente presença dia a dia. Foi uma experiência muito bonita e muito forte. E hoje eu considero que tremendamente válida. E as pessoas sentiram que a gente tinha acelerado o passo. Olha, estamos aqui. Precisou, conta com a gente. E foi muito bonito mostrar para as pessoas que as virtudes não são teoria, não são contos de fada. Negócio de virtudes, é muito bonito para o príncipe do conto de fada. Virtude é o que nos segura no momento que a vida nos coloca obstáculos, na hora que a vida treme, na hora que puxam o tapete. Quem segura a gente, na verdade, é a virtude. E foi muito bonito poder demonstrar isso de maneira clara. Olha tal coisa. Seja mais solidário, seja mais empático, que você sofre muito menos. Se as pessoas te darem retorno, é verdade. Estou pensando mais na dor do outro e sofro muito menos. Eu sempre conto um exemplo para os meus alunos de que é como se você imaginasse que você tem uma estátua em cima de uma mesa. E essa estátua está amarrada ao teto por um ganchinho daquele de samambaia e um fio bastante espesso de nylon, bem amarrado. Ainda que você corte as 4 pernas dessa mesa e ela tombe, a estátua não cai, porque o ponto de apoio dela está acima. Então a vida às vezes vem e corta as 4 pernas da nossa mesa. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que adoeceu, teve gente que perdeu entes queridos, teve gente que viu a sua vida pessoal desmoronar. Mas ainda assim consegue se manter de pé se tem um ponto de apoio que está acima. Que são valores, que são virtudes, que é um grau de espiritualidade. E isso foi muito concreto, ou seja, foi um laboratório. Um momento para a gente testar que todas essas visões filosóficas que são tão bonitas no meio de uma palestra, na vida funcionam, dão resultado, dão resposta. E isso, apesar de toda a dor que a pandemia trouxe, isso foi um elemento positivo. Quem testou saiu mais fortalecido, mais confiante de que os valores realmente são aqueles com quem a gente pode contar no momento em que as portas se fecham. A pandemia, para mim, eu falo de uma posição muito confortável, que eu não perdi nenhum ente querido e a minha profissão continuou. Deu uma balançada, com certeza, as pessoas se resguardaram mais, mas eu continuei. Mas de transformação, essa árvore é filha de pandemia. Eu jamais teria feito isso aqui se não fosse a pandemia. Eu tive tempo de olhar para dentro de mim. Então, assim, teve muita gente que sofreu muito, então, às vezes é ruim falar, mas para mim foi um período de transformação fenomenal. Minha vida se transformou, foi muito positivo. Agora, a gente falou até agora, né? Eu queria que você contasse daqueles contos que você me falou ontem, porque você me falou que preparou uns contos aqui. Eu falei que eu queria saber um pouco de você.
Você está disposta a contar para o pessoal dos seus contos? Que agora eu prometo que agora eu vou ficar caladinha. Vou só deixar você contar as suas histórias, que eu adoro suas histórias, todas elas, me inspiro e fico horas escutando mais de uma vez. Até vou fazer uma observação com relação ao estudo que eu fiz o seu curso de administração do tempo e o de estudo. E eu descobri que eu tenho uma dificuldade importante de interpretar quando eu leio. Eu preciso, e para escutar eu não tenho essa dificuldade. Eu me lembro na adolescência de estudar falando alto. E eu vim descobrir isso no seu curso de técnicas de estudo. Assim, eu ligo essa luz. E se eu tivesse tido um professor que tivesse observado isso, sabe? Porque a gente tem capacidades de absorção diferentes. E eu, escutando, eu aprendo facilmente. E lendo eu tenho mais dificuldade. Olha que coisa interessante. Descobri isso com mais de 40 anos de idade. Então, eu vou sentar e vou te escutar agora. Eu gostaria de fazer essa observação que eu falei, que para eu ficar mais caladinha e absorver tudo de você, eu trouxe assim, silêncio, quando eu não entender alguma coisa e quando eu ficar muito emocionada, que aí eu vou usar tudo que eu posso de você. Eu vou me controlar, estou aqui me controlando, meu tom de voz, para eu absorver todo o seu conhecimento.